e o do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera retranças, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando edificava. A porta da câmara do meio do altar terno estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com um tablado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados do fundo da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E este interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado com colossíntias e flores abertas, e tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro. Fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada casa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa, como no seu interior, lavrou ao redor entalhes de querubim, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga, com as ombreiras, formava uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas, e lavrou nelas entalhes de querubim, de palmeiras e de folhas abertas. A estas, como a palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada
e as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodada ao lavoro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. E no ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zibe. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, mais uma vez. Agradecemos pela Tua palavra, Jesus. Fala conosco nessa noite, Senhor, conforme Tu conheces a cada coração e conforme a cada um necessita ouvir a Tua palavra, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, você viu aí, a descrição completa de como Salomão edificou o templo do Senhor. Se vocês lembram, Deus passa ordem para eles, no deserto ainda, para eles construírem o tabernáculo. E passa todo como devia ser. Pega Números, lá, Êxodo, Levítico, Números, ele vai dar a ordem certinha do que como deveria ser construído o tabernáculo. A intenção de Deus era habitar no meio do seu povo, naquele momento. E o povo falha, peca. Mas o templo, o tabernáculo, eles construíram lá no deserto. E esse mesmo tabernáculo, olha, 400 anos depois, Salomão está construindo o templo. 400 anos depois, ainda se adorava ao Senhor no tabernáculo. Davi tentou e tinha a intenção no coração de construir esse templo. E Deus não permite que ele construa o templo, e Deus vai falar que quem vai construir será o seu filho. E agora, o seu filho está no poder agora um reino tranquilo, né? Um reino pacificado, um reino próspero, agora já construiu tudo, já está, os edifícios de administração já estão prontos, a sua casa está pronta, agora ele vai edificar o templo do Senhor. E aí passa toda os detalhes de como que ele construiu o templo. E ele foi capaz de mobilizar uma enorme quantidade de trabalhadores. Foram 100.000 pessoas trabalhando na obra do Senhor, na obra do templo. 100.000 pessoas. E esse capítulo aqui, ele vai descrever minuciosamente os materiais utilizados, a disposição dos cômodos, até mesmo o tamanho das janelas, né? Esses detalhes eles são importantes para nós entendermos o significado de tudo isso, o significado de tudo que ele colocou lá, o significado do tempo para eles. E vai mostrar que o templo foi construído em 7 anos. No final vai mostrar, o templo foi construído em 7 anos, com todo esse empreendimento, com toda essa estrutura, com todos esses recursos. Naquela época levou 7 anos, talvez hoje leve bem menos, né? Em apartamento tem que ter 1, 2 ou 3 anos, leva para construir, né, esses edifícios. Mas ali se levou 7 anos. O templo é um local importante para eles. Representava a presença de Deus, que Deus estava no meio do seu povo. Quando o povo, o sacerdote, ele vê no tempo dos juízes, ele vê que
a arca é recolhida, é roubada pelos filisteus, o que acontece? Ele toma um baque, né? E ele morre. Quando eles têm a notícia que a arca foi roubada, que foi levada. O povo acaba entrando em desespero, porque se for a presença naquela hora, ele imagina, olha, se for a presença do Senhor, o Senhor nos abandonou. E aqui Salomão, ele começa a tratar com cuidado as coisas do Senhor, para colocar no Santo dos Santos, para colocar a arca do Senhor, que significava ali a presença do Senhor, que o Senhor o estava abandonando, que o Senhor estava protegendo eles, o Senhor estava com eles, e o Senhor estava protegendo eles, que o Senhor não os abandonaria, o Senhor estaria no meio deles. Eles tinham cuidado. Salomão queria que o tempo fosse um lugar onde as pessoas pudessem experimentar a presença de Deus. O templo era um lugar sagrado, onde eles podiam se aproximar de Deus e oferecer os seus sacrifícios, oferecer as suas ofertas, ouvir de Deus, falar com Deus. Então a construção do templo, ela fortalecia a fé deles. Se vocês prestarem atenção nas guerras que acontecia, era um país, quando vencia o outro, era desmoralizar o Deus deles. Era desmoralizar o Deus. Então, o que um Deus fraco para eles era um povo fraco, um povo sem força nenhuma, não tinha onde apoiar. Por isso que um desmoralizava o Deus do outro. Aquele Deus que fosse mais forte venceria a guerra. Mas Salomão aqui mostra que Deus é poderoso e que merece o melhor daquele local, o que eles tinham de melhor para oferecer ao Senhor. Significa, aqui tem um simbolismo muito profundo, representa a presença de Deus no meio do povo de Israel, fortalece, nós falamos de identidade, fortalece a identidade do povo, como um povo escolhido por Deus. Isso fortalecia eles. E o templo ele representava para eles que eles eram o povo escolhido, que Deus estava junto com eles, que Deus não o abandonaria. Então Deus mostra para eles, fala assim, olha, agora vocês construíram o templo conforme as ordens que eu dei, conforme eu fiz aqui, né? Conforme eu determinei, mas tem uma coisa para vocês, que vocês não podem perder de vista. Vocês têm que andar nos meus caminhos, cumprir os meus juízos, andar nos meus estatutos, senão nada disso vale. Tudo isso você tem que ter essas normas, essas regras, como regra de fé e prática. A construção foi realizada sem uso de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta. No verso 7 vai mostrar que na construção não se ouvia barulho nenhum. Interessante, né? O respeito que eles tinham pela casa do Senhor, pelo templo do Senhor. Hoje tem tantas construções aí, né? Aqui em São Paulo tem tantas construções, você vê reclamações de construções, pessoal fazendo dia e noite trabalhando ali, não deixando as pessoas dormir durante a noite, né? Que precisam trabalhar no dia seguinte. Mas olha aqui, quase 2.500 anos atrás, aí, ou mais um pouco, eles conseguiram fazer com que a construção não se ouvisse barulho nenhum. Interessante, né?
a construção do templo aqui, suas dimensões, seus detalhes aqui. Então nós começamos a entender essa complexidade e a grandiosidade da obra que é empreendida nesse templo. Olha só, a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a esse templo que tu estás edificando, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, observares todos os meus mandamentos e andares neles, confirmarei contigo a minha palavra, a qual falei a teu pai Davi. Aqui Deus ressalta como que ele queria estar no meio do povo, como que ele precisava estar no meio do povo ali, como ele precisava andar com o povo. Era o desejo dele estar no meio do povo, andar com o povo de Deus, com o seu povo. E aqui reflete que Deus desejava que seus filhos seguissem seus ensinamentos, os seus mandamentos, que não abandonassem, que não esquecessem dessas coisas. Nós podemos ver nesse versículo, irmãos, a importância da beleza e da arte na construção do templo. Tudo devia ser da mais alta qualidade para agradar a Deus. Olha só, tudo tinha que ser da mais alta qualidade. O templo é considerado importante. Mostra que seu Deus é poderoso, que seu Deus é forte. Nós não podemos mostrar que o nosso Deus é de Deus. É esse que é fraquinho, que não te dá condição para fazer as coisas. O nosso Deus é um Deus poderoso. E o templo tinha que representar isso. A riqueza do nosso Deus, a majestade do nosso Deus, o poderio do nosso Deus. Deus, Ele é poderoso. Uma das lições que nós podemos tirar aqui é a importância da excelência em tudo que fazemos para glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com excelência. Temos que buscar uma excelência para fazer ao Senhor. Seja estudar, seja se dedicar na música para louvar e agradecer ao Senhor, seja em estudo para trazer a palavra do Senhor. Temos que trazer excelência, coisas boas para o nosso Senhor. Nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso. Eu não posso dar migalhas para o Senhor, dar um resto para o Senhor. Mas o salmista Davi, ele queria dar algo ao Senhor e foi comprar e ganhou aquilo. E ganhou terras. E sabe o que ele disse? O príncipe lá falou: pode levar tudo. Essa terra aqui não nós estamos. Ele falou: eu não quero dar ao Senhor algo que não lhe custe. Ontem mesmo ele foi levar uma marmitex. A pessoa não estava em casa, né? Não encomendou a marmitex, mas esqueceu e saiu de casa. Aí eu bati, não tinha ninguém. Aí saí com a marmitex. E eu pensando, eu vou dar essa marmitex para alguém, né? Aí no time de futebol lá, eu fui recolher as coisas. Aí tinha 2 meninos lá por ele. 2 meninos que precisam, em dificuldade. Eu enfrentei para eles. Mas cheguei aqui na igreja, vocês viram que eu paguei. Porque veio na minha mente isso. Falei assim: olha, eu tenho que abençoar a pessoa, mas tenho que abençoar algo que me custe. Como que eu vou fazer diferença com o chapéu dos outros? Não é isso? Veio na boca dos outros. Não é? Veio na boca dos outros. Eu tenho que abençoar a pessoa, fazer algo que me custe. Não que vá me custar algo que eu não tenha condição de fazer, mas algo que me custe. Aqui o templo, a Bíblia está falando que ele construiu primeiro a sua casa, construiu primeiro o país, e depois ele construiu, por último, foi o templo.
sem guerras, agora ele tinha paz para construir. Então, aquilo que Deus me deu na minha condição e que eu posso fazer para ele retribuir. O salmista não vai dizer, olha, que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios que me tem feito? Deus, Salmo diz isso, e depois ele vai responder, olha, cumprirei os meus votos na casa do Senhor. Muitas vezes nós não cumprimos nem nossos votos. Votos de fidelidade, votos de fidelidade em casamento, votos de fidelidade que andaria na casa do Senhor até o fim da minha vida. São votos. E ele fala, olha, o que eu tenho para dar para o Senhor? Muitas vezes eu não tenho toda essa condição de tudo que o Senhor me deu, eu não tenho condição de retornar tudo, porque Ele deu muito. Mas eu tenho que dar o meu melhor. Há uma dificuldade das pessoas trazerem o melhor para o Senhor. Muitas vezes nós trazemos o resto, o que sobra. Lembra daquela mulher, a velhinha que depositou umas moedinhas na casa do Senhor? E todos observavam, e Jesus tomou e falou assim, essa depositou mais que todos. Porque todos depositaram o que sobrou. Ela depositou aquilo que era mais valioso para ela. Nós temos que ter essa mente de excelência para o Senhor, de dar ao Senhor o melhor nosso. Separar um dia para vou dedicar esse dia ao Senhor. Senhor, vou trabalhar na sua obra, preciso doar isso na sua obra, com amor, com dedicação. Então aqui a importância da excelência. Cada detalhe do templo construído por Salomão foi realizado com perfeição. Perfeição e cuidado. Não é com gambiarras, com jeitinho, mas com perfeição, com cuidado. Até as madeiras, você vê com tudo que é ouro. Isso nos ensina a realizar a obra de Deus, que devemos entregar com a melhor qualidade possível, buscando especialistas e não fazendo de qualquer jeito. Nós tivemos problemas aqui em São Paulo, principalmente, porque teve templos que foram construídos, não foram construídos, pegaram galpões antigos e fizeram o templo, e aqueles galpões já estavam deteriorados, as estruturas, e houve acidente, passou na TV, vários aí, que a estrutura já estava deteriorada. É o cuidado que nós precisamos ter com a obra do Senhor. O templo é um lugar sagrado, é especial, é cuidadoso. A decoração é preparado para a adoração a Deus, é um lugar especial. Isso motiva nós a criar espaços apropriados para a adoração em nossas próprias vidas e no nosso local. Que as pessoas têm que se sentir bem no local que vai adorar o Senhor. O local, ele faz muita parte. Ele é um ambiente, é tudo ambientalizado. Ele te conduz, ele pode conduzir uma adoração, ele pode conduzir um temor, ele pode trazer sentimentos para você, um local. E muitas vezes as pessoas não dão valor ao local, né? A construção do templo não foi apenas uma demonstração de habilidade, arquitetônica e riqueza, mas uma expressão da grandeza de Deus e da sua presença na vida dos israelitas. A construção era a grandeza do Senhor, mostrar que o Senhor é grande, que o Senhor estava no meio do seu povo. Era a demonstração de gratidão ao Senhor, que eles eram gratos ao Senhor. E através disso se mostra a grandeza do Senhor. A devoção do rei Salomão até aquele certo ponto. E ele é possível observar a importância da obediência a Deus para alcançar bênçãos e proteção divina.
Ali, eles seguiam fielmente o que o Senhor determinou. Não colocou ideias? Irmãos, ele seguiu a planta que o Senhor passou, tudo os detalhes como deveria ser. Uma das principais lições que podemos aprender é a importância da construção e a manutenção do local sagrado para a adoração ao Senhor. Que as pessoas têm que vir, se sentir bem no local, sentir um local agradável, sentir que realmente é um local que ali é adorado a Deus, que é respeitado o Senhor, é um lugar de reverência, é um lugar de santidade, reflete a importância do que nós vivemos com Cristo. Também mostra a fidelidade dele às instruções, a obediência dele. O cuidado, o zelo que ele tinha a respeito dos detalhes da construção era tão grande que não se ouvia barulho nenhum ali no templo. Esse é um detalhe que eles colocaram ali para mostrar quão grande era o respeito. Muitas vezes eu vejo templos, a gente procura, algumas vezes, vamos procurar pedreiros, crentes, arquitetos, mas muitas vezes não tem, acaba pegando, até na obra, eu já vi obras de igrejas, os pedreiros falando palavrões, os ministros falando, é difícil, mas muitas vezes mostra a falta de respeito aí ao templo. E Deus vai falar, são 3 condições para eles. Primeiro, você tem um templo, eu vou habitar no meio de vocês, mas para eu que fique direto aí com vocês, para que eu sempre esteja com vocês, primeiro, andar nos meus estatutos, executar os meus juízos e guardar e andar em todos os meus mandamentos. Jesus respondeu e disse, olha, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram para os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo. Esse já é outro templo. Esse que nós estamos falando agora já foi destruído, já foi construído outro, já não está no 3º templo lá. E esse foi Herodes, como Jesus está falando do templo, é o templo de Salomão, mas que Herodes reformou. E Jesus vai falar, olha, esse templo aqui é tão bonito, tão grandioso que vocês estão vendo aqui, mas vai ser destruído em um só dia e em 3 dias eu vou construir outro. Ele fala, nós levamos Salomão, leva 7 anos para construir um. Para reformar isso aqui levamos 40, 46 anos levamos. E agora você fala que vai construir outro em 3 dias. E Jesus constrói outro em 3 dias. Ele falava do nosso templo, que o nosso corpo seria um templo, que Jesus agora, Deus, habitaria dentro de você. O desejo de Deus de caminhar com o homem, fazer parte da vida do homem ali, agora é manifesto através de Jesus Cristo na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Jesus vem habitar no nosso templo. E agora nós temos a obrigação de cuidar desse templo do Senhor. Agora Ele habita dentro de mim. E agora eu tenho que andar nos seus juízos, cumprir os seus juízos, executar os seus juízos, andar nos seus estatutos, cumprir os seus mandamentos, conforme eu disse ontem. Olha, a identidade do cristão, eu tenho que se parecer Deus. Se Deus habita dentro de mim, eu tenho que fazer os mesmos caminhos de Deus. Eu tenho que me parecer com Deus. Eu tenho que me parecer com Jesus Cristo. Eu tenho que demonstrar que Deus habita dentro de mim, fazendo as coisas com excelência, fazendo as coisas que Deus determina, andando nos seus caminhos, andando nos seus mandamentos. Lembra da mulher samaritana que ela vai dizer que ela não sabia onde que adorava, uns diziam que era lá no templo,
esse templo construído por Salomão, e agora dizem que aqui na Samaria, no poço de Jacó, uns falam aqui, outros falam lá, que ele construiu o templo aqui, construiu lá, mas onde que devo? Mas Jesus fala assim, olha, mas a hora vem, e agora entre os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura a tais que assim fazem. Pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Jesus, ele habitou no nosso coração. Ele está dentro de nós. E ele falou que nunca nos abandonaria. E o que Deus quer é o nosso coração. Dá, filho meu, o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. Não adianta ver tudo isso e o coração estar longe de Deus. Adianta fazer coisas e estar longe de Deus. O que nos mostra aqui este capítulo que eu falei para vocês: dedicação a Deus, empenho na obra de Deus. Houve um empenho muito grande, levar muitas pessoas, mais de 100 mil. Era tudo bom e aceitável a Deus. Deus aceitou tudo isso, mas eles não podiam perder de vista andar nos mandamentos de Deus. Senão tudo aquilo seria em vão. O principal, buscar a Deus e a sua justiça. E não perder de vista, irmãos, andar nos caminhos do Senhor. Isso que o Senhor quer de nós. E fazer as coisas com excelência. Né? Então, nós buscamos fazer, como nós conversamos com a Kátia, conversando, temos coisas que fazer, nós temos que fazer, a Kátia falou, tem que fazer coisa para a igreja, tem que fazer coisa boa, que dure. Realmente é. Não podemos fazer coisas, ok, daqui na semana que vem tem que fazer de novo, daqui a outro ano, mas algo para o Senhor, o melhor que tem. E o melhor que tem até na nossa condição, que o Senhor pode dar. Naquele momento eles puderam dar ouro, amém, glória a Deus. Mas conforme nós podemos dar, nós temos que nos empenhar, nos dedicar. E a bênção do Senhor vai estar sobre nós. A bênção do Senhor vai estar sobre o seu povo. E a promessa de Deus ali naquele momento, e a promessa de Deus para nós até hoje, que Deus andaria conosco e estaria conosco até a consumação dos séculos. E é essa a bênção que nós temos hoje. O Senhor conosco. Um tempo para adorar o Senhor, que Ele nos deu, que Ele determinou. Amém, Jesus? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por este tempo que tu nos deste para louvar e engrandecer o teu nome, que o seu nome é adorado e agradecido aqui, Jesus. Nós pedimos que sempre, Senhor, receba, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Desperta em nós, Senhor, fazer o melhor para ti, Senhor. Nos mostra o que é melhor para ti, Senhor. Senhor, só tu sabes, Deus, o que é melhor para ti, Jesus. Ó Deus, muitas vezes na nossa cabeça nós estamos fazendo o melhor, mas não conhecemos o melhor, Deus. Ó Senhor Deus, abra o nosso entendimento, abra a nossa consciência, para que nós possamos entender o que é o melhor para ti, Jesus. Como Salomão cumpriu certo, Senhor, as regras, certo aquilo da tua vontade, aquilo que tu planejou, Senhor. Senhor, nos mostre o seu planejamento, aquilo que tu queres, Senhor, para o crescimento da tua obra, Deus. Abençoe a cada coração, Jesus, aquilo que eles possam dar de melhor para ti, Jesus. Ó Senhor, abra as portas dos empregos, dos seus negócios, Senhor, ó Senhor, dos seus celeiros, Senhor.
Ó Deus, abençoa a vida de cada um no seu lar, na sua família, Senhor. Senhor, que abençoada essas famílias, a tua casa será abençoada, como o povo era em paz, o povo era próspero e abençoa a tua obra, Jesus. Senhor, faz prosperar o caminho dos teus filhos, Jesus, para que a tua obra também prospere, Jesus. Ó Deus, nos abençoa e nos livra de todo mal, no nome de Jesus, ó Deus. Vamos cantar? Aquele que faz a obra de relaxamento. Aquele é maldito, né? Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Paulo disse isso. É o cuidado que nós devemos ter. Então, aqui esse capítulo mostra o cuidado que nós temos que ter com a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, filho, aleluia. Falando de Jesus. Sabe que pode terminar nosso discurso louvando e agradecendo mais uma vez o nome do Senhor.
Amém, irmãos. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por este culto, Senhor. Ó Deus, nos leva para casa debaixo da tua graça e da tua proteção, Jesus. Ó Senhor Deus, abençoa cada um, Senhor, nesta semana que inicia, Deus. Se for fazer exames, Senhor Deus, que tu esteja abençoando, tocando, Senhor, nas mãos dos médicos, Senhor, naquela doença, Senhor, esteja livrando o teu povo, Deus, no nome de Jesus. Ó Senhor Deus, proteja no trânsito, na ida do trabalho.